Opa, aqui é o Luiz do Fox Life com mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os ciclos da vida. E esse tema foi sugerido por um inscrito aqui que disse o seguinte, mais ou menos ele disse assim: Luiz, eu na minha infância eu fui feliz, eu tinha muita felicidade, e depois na minha adolescência eu era um sonhador, eu sonhava com as coisas, e hoje na vida adulta eu estou desmotivado. Foi mais ou menos isso que ele escreveu. E isso nos mostra que quando nós pensamos dessa forma, o que nós estamos fazendo de fato é negar o próprio ciclo da vida. Por quê? Porque quando nós nascemos, nos tornamos crianças e nesse ponto, nessa fase, a gente acaba realmente sendo suportado pelos nossos pais, por responsáveis. Ou seja, existem pessoas que tratam de nós, que nos dão carinho, nos dão amor, nos dão realmente aquele suporte necessário para que uma criança possa ter uma vida de criança. Então, nesse ponto, existe alguém que cuida de nós. E isso é normal. Todos nós precisamos disso de fato para que na fase adulta nós possamos nos tornar pessoas adultas de fato confiantes. Pessoas que enxergam as coisas como elas são. Só que a modernidade, de certo modo, acabou criando uma certa ilusão na nossa cabeça. Então, hoje, na vida adulta, nós temos os nossos compromissos, temos aquilo que se chama de dever do Estado, que é justamente você trabalhar, você cuidar de você mesmo, você se sustentar. E é exatamente isso que deveria acontecer com todas as pessoas adultas. Por quê? Porque nós somos adultos. Hoje nós temos que cuidar. Se você é pai, se você é mãe, você cuida do seu filho, você precisa dar esse suporte, essa atenção, até que ele chegue na fase adulta e comece a se virar. Então isso é o normal da vida, isso faz parte do ciclo da vida. E é interessante que quando nós saímos da infância, nós entramos na adolescência. E se nós não tivermos essa formação, essa confiança, esse suporte necessário para poder realmente entrar na adolescência, o que acontece? A gente se torna adolescentes inseguros. E essa insegurança, ela vai crescendo cada vez mais, a pessoa vai crescendo, ela vai se tornando jovem, vai se tornando adulta, com essa insegurança. Isso faz com que a pessoa, então, na vida adulta realmente tenha essa dificuldade de se instalar na realidade, essa dificuldade de poder operar no mundo, porque nós estamos aqui, é essa a realidade que nós estamos instalados, e nós precisamos, de certo modo, olhar para o mundo e enxergar as coisas como elas são. Então, como no caso desse inscrito, ele diz que na adolescência dele, ele era um sujeito sonhador. E isso é normal, todos nós sonhamos na adolescência, mas na medida que nós vamos entrando de fato na vida adulta, nós vamos perceber que a maioria dos nossos sonhos de criança, nossos sonhos de adolescência, eles não acontecem. Para algumas pessoas acontecem, mas para a maioria de nós, meros mortais, esses sonhos não se concretizam. Esses sonhos de adolescência não são importantes. O que é importante é o que nós vamos fazer na vida adulta, a instalação que nós estivermos. Então, se você tem um emprego, se você tem um trabalho, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar da melhor forma possível para poder entregar aquilo que você sabe fazer, a habilidade que você desenvolveu. Você precisa cuidar da sua família, se você for casado. Você precisa realmente cumprir o seu dever como adulto. Isso é normal. Agora, em relação à desmotivação, o que pode acontecer com a pessoa é que ela está ainda numa camada da personalidade mais inferior. Porque o correto é que as nossas motivações mudem na medida que nós vamos nos tornando pessoas maduras. Então, se você pega, por exemplo, no tempo dos seus avós, dos nossos avós, e nós fizermos essa comparação, nós vamos perceber que naquela época eles não tinham os recursos que a gente tem hoje. Eles tinham que andar mais ou menos 10, 12, 15 quilômetros para poder trabalhar, para poder realmente ter dinheiro. E hoje em dia a gente tem os nossos automóveis, temos aí Uber, temos aí diversas opções que facilitam e muito a nossa vida. Então, de certo modo, a era moderna, a modernidade foi tirando realmente essa perspectiva. Nós perdemos a perspectiva da vida e criamos ilusões. Começamos a achar que um simples suor, um simples sol quente, ou uma chuva, ou um frio, isso já é motivo para nós reclamarmos. Já é motivo de a gente achar que o mundo está acabando.
Então, de certo modo, nós estamos criando uma geração de pessoas fracas. E isso afeta a você, afeta a mim, afeta a todos nós. Então é preciso que nós tomemos consciência disso, de que a nossa vida, viver é normal. Se você tem um problema, esse problema aconteceu, ele surgiu na sua frente, por quê? Porque você está vivo, você está vivendo. Então, quando a gente tenta negar os acontecimentos da vida, nós acabamos tentando negar a nossa própria realidade. Então isso é realmente uma ilusão, é uma distorção da realidade que faz com que a gente realmente não progrida. Então se você tem um problema, esse problema existe, o que você precisa fazer é ser uma pessoa prática. E essa motivação que nós buscamos, essa felicidade, esse prazer que a maioria das pessoas buscam hoje em dia, esse tipo de prazer, é óbvio que a gente precisa de prazer, mas se a gente faz da nossa vida uma busca pelo prazer, a nossa vida realmente perde essa consistência, ela perde essa perspectiva. Então haverá momentos de dor na nossa vida, pessoas que a gente ama vão morrer, isso é fato, talvez você já tenha perdido alguma coisa, você já tenha passado pela experiência da perda de alguém. Então isso vai acontecer, a gente vai sofrer, de repente você esteve com alguém ou você está com alguém que você ama e de repente essa pessoa te deixa, você então tem aquele sofrimento. Isso faz parte da vida, isso é viver, é você realmente aprender com aquilo, você se amadurecer no processo e seguir em frente. Então isso é o básico da vida. Agora em relação à motivação, a gente precisa buscar uma motivação que não nos coloque nessa busca prazerosa, mas sim no enfrentamento do sofrimento. Porque quando a gente olha a história das pessoas que geram resultados, se você pega a história de um atleta, um vencedor em Olimpíadas, em algum torneio mundial, se você pega a história dele, se você lê a biografia desse atleta, você vai perceber que a maior parte do tempo ele teve muito mais sofrimento do que prazer. O prazer que a gente vê, quando a gente vê alguém subindo no palco, num pódio, né, recebendo um prêmio, a gente está vendo apenas, de repente, 1% do processo. Os outros 99% foram de dor, foram de sofrimento, foram de treinamento, foram de realmente sacrifício. Então existe tudo isso e às vezes a gente realmente retira essa parte das pessoas que a gente admira, a gente retira essa parte e começa a acreditar que a nossa vida precisa ser realmente esse mar de prazer. Então é muito importante a gente buscar muito mais a força do que a felicidade, porque a felicidade vai ser consequência do nosso próprio caminho no esforço, no progresso. Consegue perceber? Então quando você busca essa motivação de não querer buscar o prazer, mas sim buscar ser forte no sentido da palavra, pode significar você ser forte fisicamente, mentalmente, emocionalmente, você acaba se instalando realmente na sua vida. E aí você começa a entender os ciclos da vida. E aí você se torna uma pessoa madura, você se torna realmente uma pessoa que consegue superar os obstáculos que vão surgindo na sua frente. E aí você acaba sendo um recurso para os outros, você se torna um suporte para os outros. E é disso que o mundo precisa, porque pessoas se vitimizando, pessoas fracas, o mundo já está cheio. E essa fraqueza, essa vitimização foi realmente um plano de outras pessoas lá atrás como forma de escravizar essas pessoas através da vitimização, através desse sofrimento. Pessoas pensaram, estudaram, entenderam que se elas vitimizarem uma sociedade, elas teriam muito mais poder. E é justamente isso que acontece, porque quando você se torna fraco, logo você acredita que os outros devem alguma coisa para você, que as outras pessoas precisam acolher você, precisam fazer as coisas que você precisa fazer. Ou seja, você passa a acreditar que os outros precisam de fato cuidar de você. E esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade nos impede de realmente nos tornarmos pessoas maduras. Então é importante a gente entender esse ciclo da vida, entender que um dia a gente vai morrer e a gente não sabe como vai ser isso, ninguém sabe, mas o mais importante é você realmente meditar sobre a morte todos os dias, você tirar 5 minutos e pensar
sobre a sua própria morte. Porque quando você pensa dessa maneira, você consegue realmente perceber que a vida, ela está aí para ser vivida. E você não está perdendo tempo. Você está realmente usando esse tempo que um dia vai acabar. Na vida adulta, a vida adulta de fato não é perda de tempo. Muito pelo contrário. É você realmente acumular experiências, você servir e você se preparar, de certo modo, para uma outra vida. Independente da sua crença, independente da sua religião. A gente vai para um outro lugar assim que a gente morrer. Então ter essa perspectiva muda o jogo. Você ganha muito mais produtividade quando você percebe que um dia você vai morrer. Então eu sugiro para você que faça esse exercício, que você reflita sobre a morte. Porque na nossa era, quando nós falamos de morte, as pessoas acabam tentando evitar esse assunto. Sendo que esse assunto é extremamente importante, ele nos instala na nossa realidade. Então reflita sobre isso e reveja esse vídeo. Talvez ele tenha ficado um pouco complexo. Reveja esse vídeo para que você possa pegar algumas nuances do que eu falei e assim você possa compreender, fazer com que esse conteúdo se encaixe na sua própria vida e assim você consiga de fato amadurecer. Porque o jogo aqui, o jogo da vida adulta é o amadurecimento. Sem wishful thinking, ou seja, pensamento positivo, lei da atração, tá? Tudo isso é muito bonito, mas na vida real, na vida prática, as coisas funcionam de outra maneira. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei, deixe também o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ter acesso a ele e assim mais gente possa chegar aqui e você estará ajudando ao canal a crescer e assim o Fox Life ter mais inscritos, porque isso é importante. Muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção em assistir esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!